Saravá, meu povo! Eu acho esse assunto bastante importante, mas com ressalvas. Tudo que eu falar aqui são exemplos. Se você achar que tá acontecendo exatamente isso com você, lembra daquele vídeo que eu gravei que nem tudo é macumba? As coisas às vezes estão aqui dentro? Então, é isso que você tem que carregar pra sua vida. Nem tudo é obsessor, nem tudo é macumba, nem tudo é inveja, nem tudo é olho gordo, nem tudo. Às vezes as coisas estão dentro de você e você precisa resolver. Então, olhe pra dentro de si. Veja se não é você que tá causando atitudes e daí você tá colocando a culpa em algo pra tirar de você mesmo a culpa, sabe? Presta atenção nisso. O que é obsessor? Obsessor são espíritos que desencarnaram e que muitas vezes ficaram presos na matéria, ou presos a algo, ou presos a alguém, ou presos em um lugar. Isso pode ser um sentimento que ficou neles e por isso que eles não conseguiram se desapegar, ou até mesmo são espíritos que são escravizados por outros espíritos mais evoluídos, que são lá os quiumbas, que eu sempre falo deles, né? Não só quiumbas, mas a legião de magos negros, que inclusive tem que mudar essa nomenclatura, a gente não vai mais falar magos negros, a gente tem que falar magos das trevas, por uma questão de nomenclatura mesmo, a gente tirar a palavra negro como algo ruim. Então existem vários tipos de obsessores, não é um tipo só, eles estão por todas as partes, nos prejudicando e prejudicando a eles mesmos. A diferença dos obsessores para os quiumbas é que os obsessores são espíritos que ainda podem ser doutrinados. Muitos quiumbas são obsessores, também podem ser doutrinados, né? Tudo depende da vontade daquele espírito. Mas tem muitos quiumbas que já estão num grau de evolução tão grande que para eles é bom ser quiumba, é bom ser espírito ruim, é bom causar o caos entre os seres humanos. Então eles não querem ser doutrinados. Já os obsessores para eles tá um passinho de seguir a luz. Eu vou começar pelo obsessor mais comum, que é o obsessor caseiro. Ele ficou preso na sua casa e ele não quer sair dali porque ele não entende que morreu. Ele está apegado à sua casa, aos seus bens materiais. Na maioria das vezes, esse espírito já tinha uma vida carnal muito solitária. Então ele se apegou a certos lugares, pode ser casa, pode ser um lugar diferente. Então ele já é apegado àquilo, ele já é uma alma solitária desde que era vivo. Muitas vezes esses obsessores caseiros, eles não têm más intenções, eles só são apegados ali àquela casa, àquele lugar. Sabe as casas mal assombradas, assim, que fazem filmes e tal? Toda casa tem espírito, a minha casa tem espírito. Vocês não viram um rosto nos vídeos anteriores aí que tinha no guarda-roupa? Isso não existe, não tem rosto nenhum ali, vocês são loucos da cabeça, para com isso. Sim, de fato apareceu um rosto ali, mas é que o guarda-roupa, ele é muito antigo, ele é embutido nesse apartamento aqui. E a madeira vai criando manchas com o tempo, não é que é um rosto, é uma mancha. Vamos fechar em mancha? Fechamos em mancha. Todos os lugares têm espíritos vagando por aí, uns perdidos, desajustados, sabe, louco. Muitos deles não sabem ainda que morreram, só estão vagando. Então, as casas mal assombradas também têm esses espíritos, e são os obsessores, que são apegados àquela casa. Mas, normalmente, esses obsessores não têm más intenções, eles não estão ali querendo prejudicar os seres humanos ou alguma coisa assim. Em contrapartida disso que eu disse, que eles não têm intenção de fazer mal aos seres humanos, ao mesmo tempo, eles são tão apegados àquele lugar, àquela casa, por exemplo, que eles tentam de alguma forma expulsar os invasores, que somos nós. Tipo, sai daqui que essa casa é minha, entendeu? O outro obsessor mais comum também é o obsessor por atração. Como assim atração? Vício. São os obsessores que bebem do vício dos seres humanos. Seja por álcool, seja droga, seja cigarro, seja o que for, até sexo. Os obsessores, eles são atraídos pela vibração, pela frequência enérgica que um vício causa. É a atração por sentimento também.
Então, se você emana muita raiva, se você emana muito mau humor todo dia, aquela vibração negativa, os obsessores vão se sentir atraídos por essa energia que você está colocando para fora. Assim, isso é normal, isso você sabe, né? Não é do nosso dia a dia. Quanto mais a gente emana sentimentos, mais a gente atrai semelhantes. Então, por que não emanar coisa boa? Para atrair coisa boa. E não emanar raiva, emanar energia negativa, mau humor, inveja, coisa ruim. Porque você vai atrair aquilo ali pra você. Você vai atrair exatamente os espíritos obsessores por esse tipo de sentimento. Só que esse tipo de obsessor que se atrai por sentimento, por vício, não é porque ele quer te prejudicar. Ele só tá usando da sua energia. Você tá emanando e você tá alimentando ele com essa energia. Então ele só tá ali do seu lado para te sugar. Sugar a energia que você tá colocando para fora. Imagine como se você fosse um copo cheio desses sentimentos ou desses vícios, né? Os obsessores que se alimentam dessa energia, eles não vão te fazer mal, porque senão eles vão perder o copo deles. É por isso que, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, vamos falar os bêbados de bar, eles andam cambaleando na rua e não morrem, e não caem, e não, sabe, ou cai, mas nada acontece. Como é que eles ficam vivos por tanto tempo, sabe? É engraçado, mas ao mesmo tempo é perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Tem um obsessor ali cuidando dele. Porque senão ele vai perder o copo. O copo que que ele bebe daquela energia. Então, pro obsessor não é interessante fazer mal para aquelas pessoas, mas sim cuidar delas para que elas continuem alimentando ele daquelas energias. É uma pessoa negativa, mesma coisa. Ela se mantém negativa e aquilo não muda, e não muda por muito tempo, porque tem um obsessor ali cuidando daquela pessoa. E infelizmente, a culpa é da pessoa. Ah, mas Carol... Faz tempo que eu não faço isso, né? E a pessoa não tem lá o guardião, o protetor dela pra tirar esses obsessores de perto? Tem. Mas o protetor, se o nosso guardião, o nosso Exu, se a gente não estende a mão e não pede pra ele, me ajuda, me tira daqui, ele não vai fazer. Porque ele não pode ultrapassar o nosso livre-arbítrio. Se a pessoa gosta de ser negativa, se pra ela não muda nada, se pra ela tá bom ser desse jeito, o que o Exu vai fazer? O que a Pombagira vai fazer? Nada. Eles vão olhar de longe, proteger o quanto eles podem, mas infelizmente é o nosso livre-arbítrio que eles não podem mexer. Se eu, Carol, gosto de ser negativa, se eu gosto de ser mal-humorada e não tô nem aí se eu vou atrair ou não espíritos ruins, o que o seu Sete Portas vai fazer? Olhar de longe e falar, beleza, é isso. Ele talvez me ajude a não atrair tanto, mas em algum momento vai atrair sim, porque é uma escolha minha. Fui eu que decidi ser assim. Fui eu que decidi ser alcoólatra. Fui eu que decidi se eu vou fumar cigarro, se eu vou ter algum vício, se eu vou cheirar cocaína, essas coisas. Eu que decido isso. A partir do momento que eu me torno uma pessoa viciada naquilo, infelizmente eu vou atrair espíritos obsessores que vão beber dessa energia que eu tô emanando. Obsessor por amor. Putz, esse é tenso, gente. Putz, quem fala putz em 2019? Eu. Esse é tenso, porque geralmente são espíritos que eram muito apegados em pessoas. Marido que faleceu, esposa que faleceu, amante que faleceu e até parente. Mãe, pai, tio, avó, enfim. São apegados pelo amor, pela afetividade. E quando desencarnaram, não perceberam que desencarnaram e continuam sofrendo por amor ou encostado nas pessoas que ama. E esse espírito, ele escolhe essa situação. Ele escolhe estar ali 24 horas por dia apegado naquela pessoa. E o mais triste desses espíritos é que eles, a partir do momento que eles veem que aquela pessoa andou, né? Seguiu o baile, a fila andou, alguma coisa assim, eles ficam revoltadíssimos. Porque aí eles descobrem que não fazem mais parte da vida daquela pessoa como era antes, né? Quando era vivo. E aí eles ficam muito revoltados. Eles ficam putos da cabeça.
e começa a obsediar, a ficar em cima, a emanar energia ruim para aquela pessoa. Muitas vezes, quando alguém fica viúvo, por exemplo, a esposa fica viúva e eles eram muito apegados um ao outro, o espírito do marido, ele fica dentro de casa e ele fica rondando a esposa 24 horas por dia. E isso é muito triste, porque aí ela não consegue olhar pra fora, ela não consegue viver a vida dela, trabalhar direito, fazer as suas coisas, sua rotina, não consegue, entra em depressão, e isso tudo é causado por um obsessor. Porque ele não consegue desapegar, ele não consegue colocar na mente dele que aquela pessoa tem que viver sem ela. E muito menos vai conseguir ter um relacionamento novamente, se esse espírito obsessor continuar ali. Ele sempre vai dar um jeito para que ela não se aproxime de outra pessoa. O obsessor escravo. Você sabia que nós, seres humanos, a gente pode ter o contato com espíritos de energia mais negativa, né? A gente pode ter esse contato e a gente pode escravizá-los de alguma forma. Por que isso acontece? Esses espíritos, eles já tinham uma vida muito submissa quando eles eram encarnados. E aí, quando eles desencarnaram, eles ficaram com medo da morte ou da forma como eles morreram, e eles ficam vagando assim, como se eles fossem zumbi. Então, eles fazem tudo, eles precisam da matéria para continuar vagando. E aí, eles são atraídos por pessoas que usam das energias negativas para prejudicar outras pessoas. Que é esses pai de santo de poste aí, que traz o amor em 3 dias, que faz trabalho para prejudicar pessoas, que cobra por isso e tal. O que esses pais de santo e outros médiums fazem? Eles escravizam espíritos, alimentando eles das energias dos trabalhos feitos, né? Principalmente da energia das pessoas que vêm buscar esses trabalhos. Então, o que eles fazem? Eles fazem tipo um acordo. Você faz esse trabalho pra mim, né? Você traz o amor em 3 dias dessa mulher, desse cara, que homem também faz amarração, né? Acontece dos 2 lados. Você traz o amor em 3 dias, né? Você amarra uma pessoa e você pode se alimentar desse trabalho que eu vou fazer aqui, que é um trabalho enérgico, né? Uma magia, né? São usados elementos para fazer uma amarração. Então, você se alimenta desse trabalho aqui e também pode se alimentar daquela pessoa, da energia daquela pessoa que está vindo buscar esse trabalho, ok? É um acordo. Você faz isso, eu faço isso. Então, o espírito, ele tá tão bitolado, sabe? Em se manter na Terra, em não ir para outro lugar, manter aquela energia, que ele aceita qualquer coisa. Ele é como se fosse um escravo dos próprios sentimentos. O ser humano que faz um negócio desse, pra ele é bom, porque aí ele tem um espírito que sempre faz isso. Usa da sua mediunidade, usa da boa fé das pessoas pra cobrar, ainda ganha dinheiro em cima, né? Charlatão pra cacete. E isso acontece, gente. Acontece muito. Geralmente são espíritos que se tornaram escravos a ponto de servir para trabalhos ruins. E existe também, junto com esse espírito escravizado, existe o obsessor autônomo, que ele vive ali no lugarzinho dele, ele escolhe um lugar. Ele escolhe, por exemplo, um bordel lá. Bordel. Tem em qualquer lugar, né? Bordel, vamos combinar que tem em qualquer lugar. Ele escolheu um bordel para ele viver. Daí ele fica sentadinho lá, quietinho, esperando os clientes chegarem para usufruir daquele lugar, aquele bordel, daquela energia que tá ali dentro. Ele só espera chegar lá aquela pessoa que vai tomar uma cerveja, vai fumar um cigarro, vai usar da energia do prazer, né? De fazer todas essas coisas, inclusive do sexo. E ele fica ali só esperando essas pessoas chegarem. E aí ele vai lá, usa da energia, aí essa pessoa vai embora, daí vem outra, ele usa daquela energia, então ele fica parado às vezes, só esperando as coisas chegarem até ele. Isso é ruim pra eles, óbvio, todo obsessor faz mal pra ele mesmo, né? Ele tá gerando uma energia ruim pra ele mesmo, um karma pra ele mesmo. Então, quando ele tá ali, de boa,
só esperando chegar para ele usar das energias, ele se torna escravo dele mesmo, dos prazeres dele mesmo. Então ele também é um obsessor escravizado. Só que é um ciclo. Ele vive num ciclo. Ele não faz mal para ninguém, né? A intenção dele não é fazer mal. A intenção dele é só usar da energia do prazer, de modo geral. O obsessor enviado. Esses são perigosos. Esses são quiumbas já, né? Não é nem obsessor, são quiumbas que eles acreditam que tem uma missão aqui na Terra. E a missão deles é destruir, é causar o caos. Esses são os obsessores enviados por legiões. Já comentei o que é legião, já falei de magos das trevas, magos negros aqui no canal, né, lembra? E como é que eles causam o caos? Vem onde está sendo feito o bem, vamos dizer assim, um terreiro de umbanda. Um terreiro sério, com pessoas sérias, que estão fazendo caridade, que tá, sabe, tá fazendo as coisas boas. E esse espírito olha para esse ponto de luz e fala, vou lá causar o caos. E ele faz o quê? Cria intriga entre as pessoas, cria as fofocas. Ele é como se fosse um ataque espiritual em massa, né, com várias pessoas, numa corrente de bem. Então ele vai lá causar o caos, ele vai plantar a sementinha do caos na cabeça das pessoas, ele vai minar. E é isso que acontece em muito terreiro, principalmente terreiro que está seguindo, está evoluindo. As pessoas, né, estão evoluindo junto com o terreiro, estão subindo o seu grau de evolução todos juntos. Aí ele vai lá, planta numa pessoa que tá mais vulnerável, porque a gente não tá sempre bem todos os dias, né? A gente fala disso em todos os vídeos. Então, eu não tô bem todos os dias. Tem dia que eu tô mais vulnerável que outros. E o que é ser vulnerável? Vulnerável. O que é estar vulnerável? Tem dia que eu não tô feliz, tem dia que eu tô mal-humorada e que eu vou pro terreiro mal-humorada e que eu posso atrair no caminho espíritos como esse, eles estão vendo a gente, eles estão vendo que eu tô mal-humorada e eles vão atrás de mim. Aí eles descobrem, né, que eu tô indo pra um terreiro. Aí eles minam a minha cabeça com algo e eu vou lá e coloco isso pra fora de alguma forma. Vou lá e mino outra pessoa. Então, eles conseguiram. O objetivo deles era exatamente esse, causar o caos. Eu fui minada, eu vou lá e mino outra pessoa com aquilo que eu tô carregando. Aí essa pessoa também fica mal, daí ela vai lá e coloca pra fora, né? E vira uma fofoca, por exemplo. Ou vira uma briga. Ou vira um sei lá o quê. É isso. Ele conseguiu. E é esse o objetivo desse obsessor. Fazer exatamente isso, causar o caos, porque ele não quer que coisas boas evoluam, que coisas boas vão ao Altíssimo. Ele quer causar... A missão dele é essa. A missão dele é destruir coisas boas. E eu tô dando exemplo do terreiro, mas isso acontece em igrejas, em templos, em todas as religiões, no teu trabalho, na sua escola, na sua universidade, em casa. É assim que funciona. Eu dei exemplo do terreiro. O último e, na minha opinião, o mais pesado de todos, que é o obsessor vingativo. O que aconteceu com esse cara? Ele vivia uma vida negativa já era uma vida carnal, já era ruim. A vida dele já era ruim. Já causava o caos vivo. E ele, vamos dizer assim, que ele foi maltratado por alguma pessoa aqui na Terra. E aí, quando ele desencarnou, ele manteve com aquele sentimento ruim por aquela pessoa. Então, o objetivo dele é se vingar. E ele não está sendo mandado por ninguém, ele não foi enviado por ninguém, ele simplesmente desencarnou, lembrou do que aconteceu durante a vida dele carnal, nessa última vida dele carnal, e decidiu se vingar. E aí ele vai obsediar essa pessoa, ou essas pessoas. Teve uma novela que eu sei que eu acho que não é do tempo da maioria de vocês que assiste aqui o canal, mas se chama A Viagem. E nessa novela tinha um obsessor chamado Alexandre, que quando ele morre, ele quer se vingar da família dele. E ele vai fazer isso. Foi uma das novelas mais marcantes pra mim, porque é muito intrigante essa parte do espiritismo, né? Porque foi a primeira novela em que se tocou nesse assunto e fez, assim,
um sucesso enorme, até hoje ela é muito lembrada, essa novela. E o Guilherme Fontes, que foi esse ator, ele fez assim um papel excepcional. Eu lembro muito bem, eu era muito novinha, mas eu lembro muito bem dessa novela. Me marcou bastante. E é exatamente isso. Procurem aí no YouTube cenas dessa novela. Esse cara representa exatamente esse obsessor, o vingativo, que desencarna, lembra das situações, lembra do que passou e decide se vingar. Ele não aceita que morreu, ele não aceita que ele tá numa situação ruim e ele vai se vingar. A intenção dele é fazer mal para essas pessoas. São obsessores mais raros, mas existem. Existem por aí, estão por aí. Como saber se você tá com um obsessor desse que eu falei? Eu acho que a melhor forma é você ir lá num terreiro, né? Vai, fala, conta a sua vida, conversa com uma entidade. Você pode escolher qualquer linha de trabalho, que as linhas são próprias para isso. Não é só a esquerda que trabalha obsessor, não é só preto velho que faz tirar o obsessor de perto, não é só esses. Todas as linhas fazem esse trabalho. Então você pode contar o que você está sentindo, explicar que você sente que existe algo, um encosto que tá te deixando mal, que tá trancando a sua vida, trancando seus objetivos. Explica toda essa situação, porque pode ser um obsessor, como pode não ser. Pode ser uma energia, um karma, e é algo que tá dentro de você que você precisa trabalhar. Para resolver isso é só indo num terreiro ou numa sessão espírita. Não tem como você... hoje eu vou tomar um banho para me proteger de obsessor. Não, se o obsessor tá ali, não é o banho que vai resolver, tá? Não é um banho, não é uma defumação que vai resolver. Você tem que fazer um trabalho para isso, uma coisa mais envolvendo mais energias e tal. Então procure um terreiro para fazer isso. Terreiro não cobra, não, terreiro sério, terreiro que tá no caminho da caridade, que tá usando dos fundamentos reais da Umbanda, que é o amor ao próximo, humildade e caridade, não cobra por trabalho. Pense nisso. É isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.